Simbora! Vamos lá. Não perder tempo, não. Estamos bem aqui, ó. Tcharam, tcharam, tcharam. Média dos dados agrupados em classes. Média ponderada. Então, é o comentário que eu estava fazendo anteriormente sobre a diferença entre ponderar alguma coisa. Ponderar é dar peso a alguma coisa. E fazer aritmeticamente alguma coisa. Quando nós estamos fazendo médias aritméticas, nós estamos somando os valores. Apesar de aparecer multiplicação ali, aquela multiplicação é para abreviar uma soma, né? A ponderada, não. A multiplicação representa algo muito importante da média, que é dar prioridades a algumas coisas e outras não. O exemplo clássico é o quê? A nota em relação a pesos. Vamos supor que uma determinada escola, faculdade, seja lá o que for, ela dá peso distribuído da seguinte maneira para as notas dos alunos. Vamos supor que biologia tem um peso na nota 3, filosofia menos 2, física maior do que biologia, inclusive, 4, geografia 2, história 2, língua portuguesa 3, matemática 4. Então, a gente está vendo aqui, inclusive dá para a gente fazer interpretações, tá? A gente está vendo que nessa escola, especificamente aqui, existe um peso maior para as notas de física e de matemática. Então, a gente pode até viajar um pouco aqui na maionese, né? Talvez seja um ensino técnico de uma área que seja especificamente voltada à tecnologia, por exemplo, a galera da eletrotécnica, né? Mais voltado para as exatas. Então, eles dão peso maior à nota de física e à prova de matemática por algum motivo. Beleza. E como que eu realizo essa média? Então, a fórmulazinha que nós colocamos foi essa. Ó. Eu vou multiplicar cada variável pelo seu respectivo peso, mas eu acho que o mais importante dessa média, e o que as pessoas se esquecem, é que o denominador, ou seja, a parte de baixo ali da minha fração, ela não é feita pela quantidade de notas que eu estou fazendo, diferente da aritmética. Nós dividimos pela soma dos pesos, tá certo? É uma conta fácil, mas é uma conta que tem muita gente que confunde, porque eles vão tentar fazer o quê? Tentar te confundir no seguinte sentido. Aqui eu tenho biologia, que é uma matéria, filosofia, já são 2, física 3, aí 4, 5, 6, 7. 7 matérias no total, concordam? Então, se fosse uma aritmética, eu iria somar todas as notas e dividir por 7, concordam comigo? Aqui não. Eu vou somar esses pesos aqui individualmente, ó. Eu esqueço que aqui tem um negocinho de riscar, né? Deixa eu riscar aqui para vocês, ó. Eu vou somar esses pesos aqui e a soma desses pesos vai ser o meu denominador. Ou seja, essa parte vai ser a parte de baixo da fração. Tá claro isso para todo mundo? Beleza? Então, neste exemplo, ficaria assim, ó. As notas. 8,2, que é a primeira notinha lá, ó, a primeira notinha de biologia. 8,2 multiplicado pelo seu respectivo peso, aqui é a média ponderada, tá? Para quem chegou um pouquinho depois. A média ponderada vai multiplicar cada variável pelo seu respectivo peso. 8,2 vezes 3, 10 vezes 2, 9,5 vezes 4, 7,8 vezes 2, 10 vezes 2, 9,5 vezes 3 e 6,7 vezes 4. É isso que vai aparecer lá nos numeradores, ó, na parte de cima. De boa? Tranquilo, né? Só que a parte de baixo vai ser quem? Isso é o mais importante. A parte de baixo vai ser a soma dos pesos, ó. Vai ser o 3 mais o 2, mais o 4, mais o 2 de novo, mais o 2 de novo, mais o 3, mais o 4. Então, ele vai somar os pesos e vai colocar aqui embaixo. Ó. Então, não é a quantidade de matérias, tá? Então, deu 20, aí ele fez, soma, dividiu por 20, deu 8,7. Então, essa média 8,7 é uma média ponderada. Beleza? Tranquilos e calmos? Facinho, né? Existem duas outras médias que não são muito típicas, não são comuns no nosso cotidiano aqui, mas que elas aparecem em provas de estatística e aparecem em provas de carreira fiscal, galera. Que é essa aqui, ó. Uma primeira, que não é muito típica, é a chamada média geométrica. Vocês estão vendo ali que a fórmula da média geométrica envolve uma raiz, né? Uma raiz n, índice n, tá bom?
e eu multiplico, multiplicação em matemática, nós usamos o termo produto, beleza? Nós vamos fazer o produto das variáveis, das n variáveis que existirem, e vou fazer a raiz quadrada desse resultado. E essa, falei errado, não é raiz quadrada. Eu vou fazer uma raiz enésima desta variável, da multiplicação. Por que raiz enésima? Porque o índice vai variar de acordo com quantos itens eu tenho lá dentro do meu produto. Quantos itens existem na minha multiplicação, tá bom? Para que se usa isso? Quando se usa essa média geométrica? Ela é muito comum para acréscimos sucessivos em termos percentuais. É muito específica, tá bom? Quando eu tenho acréscimos sucessivos em termos percentuais. Exemplo. Vamos supor que ocorreram 3 aumentos no salário aí de uma determinada pessoa. Um primeiro aumento de 15% e, sucessivamente, logo na sequência, um aumento de 12% e um terceiro aumento, todos consecutivos, de 21%. Então, eu quero saber qual é a média do aumento que ocorreu, beleza? Então, esses aumentos de 15%, seguidos de 20%, de 12%, seguidos de 21%, representam uma média de aumento salarial de quanto? Então, quantos aumentos sucessivos ocorreram? 3, né? Então, eu vou ter uma raiz cúbica, uma raiz de índice 3. E quem que eu vou multiplicar lá dentro? Quem vai ser o produto dentro dessa raiz? Note que eu não coloquei 15%, 12% e 21%. Existe uma regra também para essa multiplicação. Eu vou fazer o produto dos valores inteiros. O que é um aumento de 15%? É um aumento representando um produto do que ele já ganhava, que é 100%. 100% em valores unitários representa quanto? 1, tá bom? Então, seria 1 e somado a 15%, que é 0,15. Então, seria 1 mais 0,15, que daria 1,15, mais, mesmo raciocínio para o 12, 1,12, falei mais, é vezes, vezes 21%, eu coloco 1,21. Esses são os acréscimos sucessivos. Vou multiplicar todo mundo, aqui vai dar um trabalho de matemática básica. Professor, aí ferrou. Porque quando eu chegar lá no raiz cúbica de 1,5584, como que eu vou fazer? Não se preocupem tanto com isso. Normalmente, quando cai um cálculo de uma raiz dessa que não é exata, obviamente, eu não sei quanto que é uma raiz cúbica desse número, ele me dá uma forma na questão de descobrir. Como? Às vezes ele me dá uma tabela de valores, tá? Ele me dá uma tabela com várias raízes ou várias potências indicando o que acontece. É muito comum acontecer isso aqui, ó. O resultado da raiz cúbica é 1,1594. Ele não me dá isso diretamente. Ele pode fazer isso aqui, ó. 1,1594 elevado à terceira, ele coloca isso como uma observação da questão, e talvez ele coloque vários números, para tentar me confundir, inclusive, ou para não deixar claro qual deles eu tenho que usar, eu teria que chegar no número exato para conseguir o raciocínio. Ele vai me falar que 1,1594 elevado ao cubo é 1,55848. Essa ideia matemática aqui é bastante conhecida, porque a potência é o inverso da raiz, tá certo? O que isso significa? Significa que se eu fizer uma raiz cúbica deste termo, eu chego neste termo aqui, tá bom? A potência é o inverso da raiz. Tudo bem? Beleza? Então, ele iria me dar uma observação como essa aí na questão. É muito específica essa média geométrica, ela é muito atribuída a esse tipo específico de problema. Acréscimos em termos percentuais. Beleza? Facinho? E a média harmônica, que é a quarta média possível aí, tá certo? A média harmônica, ela é também uma média específica para grandezas inversamente proporcionais.
O que são grandezas inversamente proporcionais? Aí vai da interpretação da questão. Vou dar um exemplo simples aqui. Eu já usei um exemplo na aula de hoje, falando da velocidade de uma viagem, tá certo? Eu usei o exemplo, vou de Cuiabá a Sinop, 500 quilômetros, e eu quero gastar 5 horas. Então, eu falei que eu deveria fazer, em média, uma velocidade de 100 km por hora. Porque, 500, 100 a cada hora. Beleza? Agora, e se eu relacionar, se eu perguntar para vocês qual é a relação, teórica mesmo, conceitual, qual é a relação entre as grandezas velocidade e tempo? Se eu perguntar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, vocês teriam que me responder que a velocidade é uma grandeza inversamente proporcional ao tempo. Por quê? Porque se a velocidade é alta, o tempo da viagem vai ser menor. Concordam comigo? Então, essas são grandezas inversamente proporcionais. Normalmente, para grandezas relacionadas inversamente proporcionais, nós utilizamos uma média chamada média harmônica, que nada mais é do que a fórmula invertida da média aritmética. O n não vai no denominador, o n vai no numerador, na parte de cima. Tá? Na aritmética, o n, que é a totalidade de elementos, total de elementos, aparece embaixo. Aqui é em cima, é no numerador. E na parte de baixo, no denominador, não aparece a soma dos x, das variáveis. Aparece a soma dos inversos dessas variáveis. Muito específica, como eu disse. Vamos aplicar aqui num contexto para ver se a gente consegue entender melhor. Olha só, aqui está explicado que a média harmônica é utilizada quando estamos trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Para exemplificar, suponha que em uma determinada viagem, um carro desenvolva duas velocidades distintas. Durante a primeira metade do percurso, ele manteve uma velocidade de 20 km por hora. E durante a segunda metade do percurso, ele manteve uma velocidade de 60 km por hora. Beleza? Então, quer dizer, se a gente usar aqui a linguagem da física, quem gosta dessas coisas aí, esse movimento ele não é uniforme. Lembra lá da fisiquinha lá? Movimento uniforme seria um movimento de velocidade constante. Aqui a velocidade sofreu uma mudança, sofreu uma variação. Tá? Mas eu poderia perguntar a média dessa velocidade? Poderia. E neste caso, eu iria errar se eu fizesse assim, 20 mais 60 dividido por 2, que é o que a maioria das pessoas iriam fazer. Iriam fazer 20 mais 60, 80. 80 dividido por 2, 40. Então, a velocidade média é 40. Será? Vamos ver. A velocidade média, nesse caso, é calculada pela harmônica. Tá? A harmônica é feita. Em quantos trechos eu dividi a minha viagem? 2 trechos. Então, se eu dividir em 2 trechos, eu tenho uma separação de quantidade de 2, não é? O primeiro mais o segundo trecho. Primeira metade, segunda metade. Então, o n é 2. E como que eu vou fracionar o denominador? Sempre 1 sobre a variável. No caso, 1 sobre 20 e somado com 1 sobre 60. Aqui existe uma matemática básica, né? Que é a soma de frações com denominadores diferentes. Lembra como que se faz isso aqui? Isso aqui é feito pelo MMC, pelo mínimo múltiplo comum. Dá para fazer de cabeça, nesse caso, porque é simples, mas vamos supor que não fosse 20 e 60. Fosse 2 e 6. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 6? É o próprio 6. Por quê? Porque o mínimo múltiplo comum, a gente fica viciado em fazer isso daqui, não fica? O mínimo múltiplo comum, a gente fica viciado em fazer isso aqui, 2 e 6 e decompor, né? Fazer pelo método da decomposição. Só que já somos adultos, estamos vacinados, então nem sempre esse é o método melhor, tá? Então, o MMC é um conceito, galera, e isso pode acontecer, inclusive, em questões, tá? O que significa um MMC? O próprio termo está dizendo. Ele é o mínimo é o quê? O menor valor de alguma coisa. Múltiplo, o que é múltiplo? Tabuada. Comum. Qual é o menor valor em comum na tabuada do 2 e do 6? O menor resultado comum na tabuada do 2 e do 6 é o próprio número 6. É ou não é? Porque, por exemplo, 2 vezes 1 é 2. Tem resultado 2 na tabuada do 6? Não tem. 2 vezes 2 é 4. Tem resultado 4 na tabuada do 6? Não tem. 2 vezes 3 é 6. Tem resultado 6 na tabuada do 6? É o menor múltiplo em comum. É ou não é? Se eu fizesse a tabuada do 20 e do 60,
20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. O menor múltiplo em comum seria o 60. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Divide o de baixo, multiplica o de cima. 60 dividido por 20 é 3. 3 vezes 1, por isso que aqui é 3. 60 dividido por 60, 1. 1 vezes 1, 1. Então tem essa matemática básica aqui, tá? Só para a gente lembrar aqui do passo a passo. Então aqui ficou 4 sobre 60. E por que virou essa coiseira aqui? Como que virou isso aí? É porque, isso aí mesmo. Porque quando nós temos algo assim, ó, 4 sobre 60, a gente aprende na escolinha aqui. Você conserva a primeira, que é essa, e multiplica pelo inverso da segunda. 60 sobre 4. Por isso que virou aquilo lá, entendeu? Então, uma divisão de um número inteiro por uma fração. Aqui a gente tem que afiar as ferramentas, tá? Nessa parte aqui de medidas de valores centrais, medidas de posição, medidas de centralização, desvio, desvio médio, desvio padrão e variância, vai ter matemática básica para danar. Então, essas ferramentinhas aqui a gente precisa afiar. Beleza. 2 vezes 60, 120. Dividido por 4, 30. Então, a velocidade média não é 40, como a gente seria induzido a pensar. A média harmônica é 30. Beleza? Tranquilos? Polêmico isso daí, não é? É interpretativo, mas é a média aceita para esse tipo de grandeza. Agora, eu fiz um quadrinho aqui que vale a pena você também fazer o post-it e colar na sua área de estudos, lá onde você estuda. Porque existem coisas que economizam tempo. Foi um erro mesmo, tá? Não deveria ser aproximado, deveria ser igual. Uhum. Tá bom? Não deveria ter aquela aproximação ali, não. Galera, esse último quadrinho aí, ele resume alguma coisa que pode economizar energia, tá? Para efeitos de comparações, a média harmônica é a menor de todas, tá? A média geométrica é uma média que apresenta resultados, a gente está falando de quantitativo, resultados quantitativos intermediários. Ela é maior do que a harmônica, então a ordem é assim. Se eu fizer para uma mesma medida, para os mesmos valores, a média harmônica, a média aritmética e a média geométrica, para os mesmos valores, tá? Para os mesmos valores. A harmônica ela vai ser a menor de todas. A geométrica vai ser maior e a maior de todas será a aritmética. Então, a título de comparações, vamos supor que eu faça aqui só para comparar número, tá? A média aritmética, a média geométrica e a média harmônica dos números. 1, 4 e 16. Não coloquei nem aplicação para isso. Genérico. Qual que seria a média aritmética do 1, 4 e 16? 1 mais 4 mais 16 dividido em 3 números. Dividido em 3. O resultado disso daria 7. Se eu fizesse a média geométrica, seria 1 vezes 4 vezes 16, raiz cúbica disso, que são 3 elementos. Então, uma raiz cúbica de 64, que daria 4. E se eu fizesse a harmônica, seria 3 números, portanto, numerador, parte de cima, 3, e a soma das frações, 1 sobre 1, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 16. Aí eu acabei de explicar que o mínimo múltiplo comum entre 1, 4 e 16 seria o próprio 16, pela razão que eu expliquei. E aí daria isso dali, ó. Ali parece que daria uma aproximação mesmo. Aproximadamente 2,3. Se nós compararmos esse número, acontece o que eu acabei de explicar. Isso é padrão, tá? Isso é padrão. Os números não mentem. Então, a média harmônica é a menor, um pouco maior do que ela, a geométrica, e a maior de todas, a aritmética. Isso não muda, tá? Para uma mesma distribuição, vale até a pena decorar. Eu acho uma ferramenta boa. A harmônica ficaria menor, a geométrica maior e a aritmética maior do que todas. Pode falar. No caso, se ele colocasse assim, tirasse a raiz e colocasse fração, ficaria correto 4 elevado a 1/3? Aham, ficaria. Porque as raízes podem ser escritas em forma de funções, de potências, expoentes fracionados.
desde que o índice da raiz seja o denominador dessa fração e o expoente do algarismo seja o numerador. É aquele macetezinho da escola que os professores falam. O que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. Lembra disso aí? Não lembra? Isso aí que ela está falando é útil também, tá, galera? Muito útil, inclusive. Como a média harmônica, corrigindo, a geométrica, ela envolve uma raiz, então pode ser que, se o cara for um pouco, né, excêntrico, ele pode escrever que essa média ela é escrita assim, ó, no nosso caso, ela é 1 vezes 4 vezes 16. 1 vezes 4 vezes 16. Ele poderia falar que isso aqui está elevado a 1/3. Tá? Tá certo? Tá. Isso é apenas uma definição matemática, tá? Esse expoente, ele pode ser trocado por uma raiz. A definição é assim, ó, genérica. Se eu tiver uma raiz de um algarismo x, e essa raiz tiver índice a, e o x tiver um expoente b, qualquer, isso pode ser escrito sem prejuízo nenhum, de forma igual, como x elevado. Aqui é a brincadeira da sombra e do sol. Ó. Esse aqui está dentro da casinha, então ele está na sombra. Esse aqui está fora da casinha, então ele está no sol. Aí eu inverto. Quem estava na sombra vai aqui em cima no sol. Quem estava no sol, inverte aqui e vai para sombra. Tá? Então a definição é, né, falando em termos matemáticos, o índice vira o denominador. E o expoente da base vira o numerador. Tá bom? Pode acontecer. Uhum. E a média ponderada, por exemplo? Então, eles não atribuem ordem de grandeza aqui para quem é maior e quem é menor, nesses casos. Aí eu teria que calcular. Tá? Não, a raiz, o índice dela varia de acordo com a quantidade de elementos que eu tenho ali dentro. No caso, como eu tenho 3 números, né? Eu tenho o 1, 4 e 16, o índice é 3. Então, vai variar de acordo com isso. Se eu tivesse mais um algarismo, 1 vezes 4 vezes 16 vezes 30. Índice 4 na raiz. Tá bom? Aqui é a título de desencargo de consciência, tá? Eu acredito que não caia, não vejo cair em provas, a chamada média global, tá? Ou o nome também ali já ficou bem sugestivo, a média das médias. O que se faz? O nome ali já está dizendo, ó, eu vou fazer uma média dessas médias. Suponha que você tem uma sala com 15 meninos, com alturas de 1,60 m, ao passo que existem 20 meninas com altura média. Ele está dando as médias, está vendo? Ele não dá altura individual. 15 meninos com altura média. A média desses 15 já é 1,60 m. Então, ele está trabalhando com uma média já. Ao passo que existem 20 meninas com altura média de 1,50 m. Qual será a altura média da classe toda, né? Então, ali o cálculo não é difícil. Você vai multiplicar 15 meninos vezes a média das alturas. E somar com 20 meninas vezes a média das alturas. E a divisão vai ser quem? Assim como é na média aritmética. A divisão, ou seja, o denominador, volta aqui, estou brincando. O denominador vai ser, assim como é na média aritmética, o total de elementos, tá bom? Então, 15 meninos, 20 meninas. 35. É mais fácil, né? Pessoal, tranquilos até aí? Encerramos média, tá? Nós estamos falando de uma medida de posição, da posição central. E aí, é teórico. Tem estudiosos que acham que a melhor medida de centralização não é a média aritmética, nem a harmônica, nada disso. Tem, dependendo da aplicação, eu falei dos contadores, né? Os contadores falam e acreditam e gostam de trabalhar com medidas de centralização a mediana, tá bom? É abordagem. Isso aqui é humano. O homem vai lá e fala o que é melhor ou não para determinado assunto. A mediana de um conjunto de valores, já falamos,
é o elemento que se encontra no centro de uma série de números, estando estes dispostos em uma ordem, de tal forma que o conjunto fica separado em dois subconjuntos, né? Quando eu acho a mediana, eu vou ter uma quantidade para a direita e uma quantidade igual de elementos, não de números, não de valores, de elementos à esquerda, tá bom? Com isso, percebamos que a mediana constitui não só uma medida de tendência central, como também, olha, isso aqui é importante, tá? Ela pode ser chamada também como uma medida separatriz. Essa palavra aparece muito em enunciados. Se ele não usar o termo mediana, se ele usar o termo qual é a medida separatriz desta distribuição? É a mediana, tá bom? Medida separatriz, gravem isso. Aí aquela historinha de que se eu tenho uma quantidade de elementos ímpar, eu vou ter um exatamente no centro, correto? Como que eu acho ele? É só eu fazer o n mais 1 e dividir por 2. Eu acho a posição. Por exemplo, fala aí para mim uma distribuição ímpar. Vamos supor que eu tenha 15 elementos na minha distribuição, tá bom? Como que eu acho o central? Eu faço 16 dividido por 2. Eu faço n mais 1 dividido por 2. Aí eu acho o central. Então, o central é 16 dividido por 2, que é 13. O 13 é o centro. Não o número 13, mas o elemento que ocupa a 13ª casa, a 13ª posição. Tá certo? Então, eu tenho 15 elementos distribuídos aqui em idades, alturas, seja lá o que for. Para eu achar o centro. Quem é o centro? 15. E ao invés de fazer 15 dividido por 2, não vai dar exato. Eu faço 16 dividido por 2, eu faço 1 a mais. É isso que está dizendo. Ó. N mais 1, tá vendo? N mais 1. Oi? No 13? É porque eu estou usando um exemplo onde eu tenho 15 elementos distribuídos. Por exemplo, num hall. Tá? 15 elementos distribuídos. Quem é o centro, o elemento central? Ao invés de eu fazer 15 dividido por 2, que são quantos elementos eu tenho, eu uso essa técnica aqui. Ó. N é o total, é o 15. Então, eu faço 15 mais 1, 16, divido por 2. 16, eu falei 13, né? Eu que sou louco. 16 dividido por 2, que dá 8. Beleza? Se for ímpar. Se N for ímpar. Eu brinquei, eu falei brincando na aula passada que eu tenho TDAH. Não é brincadeira, não, eu tenho mesmo, tá? Por isso que eu falo para os alunos aí, que tem gente que já foi aluno, eu falo, se eu aprendi essas coisas aqui, qualquer um pode aprender, porque eu sou distraído. Média aritmética. Média aritmética entre o número par. Isso aqui a gente fez sem colocar a equação. Como assim a mediana é uma média aritmética? Não é que a mediana é uma média aritmética. Eu faço uma média aritmética de uma distribuição par para descobrir a mediana. Mas nem preciso. Por exemplo, se eu tenho uma distribuição par, 16 elementos. Quem é o centro? Não é um centro, são 2 elementos no centro. Eu posso fazer 16, certo? Mudei agora o exemplo. 16 dividido por 2 vai dar quanto? 8. Então, é o oitavo e o seu vizinho próximo, o subsequente. O oitavo e o nono. Isso. Por isso que aqui está N e N mais 1, tá? Beleza? Então, é o oitavo e o nono. Aí, soma os dois, né? Algarismos e divido no meio. Aí, eu achei a mediana. A gente fez na aula. Por exemplo, vamos lá, vou deixar vocês pensarem. Numa distribuição de frequências, olha lá, eu tenho uma variável x. Variável x, 1, 3, 5, 7 e 9. E a frequência respectiva para cada elemento ali, para cada elemento da variável. 5, frequência para o 1. 10 para o 3. E assim por diante. Se eu quisesse descobrir a mediana dessa distribuição, quem seria a mediana? Primeiro passo, é par ou ímpar? Nisso daí, como que eu descubro se é par ou ímpar? Somando a frequência. Porque lembra lá que a frequência que traduz quantos elementos eu estou trabalhando. Quer dizer que eu estou trabalhando, eu entrevistei, seja lá o que for, 75 coisas, 75 pessoas, né, se forem pessoas. Então, como que eu acho a mediana? Eu pego os 75
Beleza? E ela é par ou ímpar? Olha lá, ó. Por isso que é útil, ó. Ímpar. 75. Só que eu vou fazer 76. Dividido por quantos? Por 2. 76 dividido por 2 vai dar quantos? 38. Aonde está essa posição? Não aparece, né? É por isso que é interessante você fazer a frequência acumulada. Olha uma utilidade para a frequência acumulada aqui. Achar a mediana. A frequência acumulada na primeira linha será 5. Agora, na segunda linha, será quantos? 15. Na terceira linha, vai ser quanto? 15 mais 15, 30. Aqui vai ser quanto? 20, 50. Pronto. A mediana é 7. Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque até aqui, no elemento 1, eu tenho 5, vou falar entrevistados, tá? 5 entrevistados. Até aqui, eu tenho num total quantos entrevistados? 15. Até aqui eu tenho um total de quantos entrevistados? 30. Não cheguei no meio, porque o meio é 38. Quando eu for para cá, eu terei quantos acumulados? Então, o 38 está em algum lugar aqui, na variável 7. Concorda comigo? Se eu fizesse o rol distribuído, o elemento da posição 38 seria o 7. Sim ou não? Sim. É isso aí. Não entendeu? Não vai discordar? Pode discordar, gente. Se não entende, tem que discordar. Mas ficou claro? Né? Ficou 38 ali, vai aparecer na distribuição de frequência ali 20 na variável 7. Facinho? Que é isso aqui que está no próximo slide. Então, esse raciocínio ele está no material inteiro. Acho que vocês não precisam nem copiar, porque aqui foi bem minucioso. Ó. A posição central apareceu no N mais 1, ou seja, 75 mais 1, que deu 76 dividido por 2, que é 38. Inclusive, a interpretação está aqui, ó, tá? A interpretação está bem certinha aqui, ó. No nosso exemplo, sabemos que a posição, a 38ª, é na frequência acumulada, 38, ou seja, na quarta linha, cujo valor é 50, foi o que eu acabei de explicar. Beleza? E se tivéssemos um conjunto de dados cujo número de elementos fosse par, não ímpar? Então, nessa situação, teríamos 2 elementos que ocupam a tendência central. Então, vai repetir só, tá? Daí a mediana será a média aritmética entre eles. O primeiro da posição central, mais o segundo da posição central, dividido por 2. Já fizemos isso na aula de hoje. Tá? Então, aqui apenas 2 passos para você determinar, é o que a gente acabou de fazer. Vamos falar da moda. Tá? A moda é simples, né? A moda não é necessariamente um cálculo matemático, é um conceito. Qual é o conceito de moda? É fácil, é o valor de maior repetição. Eu posso trocar essa palavra repetição por algum termo que nós usamos na aula? Frequência. É o elemento associado, vou usar bem técnico, tá? É a variável associada à classe de maior frequência. De boa? Então, por exemplo, se eu tenho uma distribuição ali, ó, 1, frequência 3, 2, frequência 5, e assim por diante, só de olhar nós sabemos quem é a moda. Quem é a moda ali? A moda é 6. A moda é isso aqui é muitíssimo importante. A moda não é a frequência. A moda é a variável associada a esta frequência, tá? Mas não estou chamando a atenção, é muito comum acontecer, tá? E eles querem confundir a gente mesmo, tentando jogar para esse rumo aí. Então, a moda é 6, porque ela está associada à frequência 9, que é a maior repetição. Fácil, né? Aqui a gente nem vai gastar muito tempo. A moda é a maior repetição, ou seja, a variável associada à maior frequência. Professor... A moda não é a frequência, é a variável associada. Isso existe ainda, meu filho? A moda é associada
a maior frequência, tá? A variável associada à maior frequência. Tudo bem? Professor, o concurso que eu fiz é nível NASA. A banca, o cara é malucão. Pode existir um cálculo que determina a moda? Pode, galera. Pode existir. Se ele me der alguns valores específicos e não der uma tabela, não der um gráfico de distribuição e nem me der um enunciado que permita eu apenas interpretar igual eu interpretei, ele pode usar essas variáveis para determinar uma moda. Quais são as variáveis que eu poderia usar para determinar por um primeiro método aqui? Eu não sei exatamente como que se fala esse nome, mas eu vou usar como meu professor falava. Ele falava Kilsberg, tá? Eu não sei se é. Limite inferior. Quem que é o limite inferior, lembra? É o menor valor associado à minha distribuição. Eu preciso deste valor, eu preciso da amplitude da classe modal. O que é a amplitude da classe modal? Isso aqui, ó. Qual é a amplitude dessa classe? 5. Qual é a amplitude dessa classe? 5. A amplitude da classe modal aqui é 5. É esse Hzinho. Eu preciso da frequência da classe modal. Eu preciso de uma frequência anterior à classe que ele está citando especificamente e uma frequência posterior. Se eu tiver esses dados, especificamente esses dados do jeito que estão aí, eu consigo determinar a moda por um cálculo. Esse daí, chamado método de Kilsberg. Galera, cai muito em prova? Não cai. Já caiu? Já. Tá? O que ele fazia? Ele dava a fórmula na questão e pedia para você substituir. Professor, qual foi a única vez que o senhor viu cair isso daí para fazer cálculo? A única vez que eu vi foi no concurso da ABIN, CESP. Tá bom? Foi esse aí mesmo. Método de King também determina, tá? Também é uma fórmula, só que é uma fórmula diferente. A gente não usa aqui, na anterior, nós precisávamos lá de uma frequência modal. Aqui não precisa, essa é a diferença, tá? A gente precisa de limite inferior, amplitude de classe modal, frequência anterior e frequência posterior. Aqui nós estamos indo já para um nível de questão alta da topíssima do nível da NASA, tá bom? Se ele quiser cobrar alguma coisa nesse sentido, eu acredito que ele vai dar a fórmula na questão e pedir apenas se você sabe substituir na equação e fazer a conta. Então, exato. Como assim? Ah, não. Eu falei que isso. Na aula eu estava explicando que não importa se o intervalo está aberto ou fechado para um lado. Para determinar a amplitude, eu levo em consideração os dois extremos. Só nas interpretações. Beleza? Estudamos o quê? Que ponto nós estamos específico da estatística? Medidas de posição, tá? Que também podem ser chamadas de, dependendo do edital, medidas de centralização ou medidas de valores centrais. Tudo isso é a mesma coisa. Medida de posição, medida de centralização, medida de valores centrais, que é média, moda, mediana, a grosso modo. Agora nós vamos falar das medidas de dispersões. O que são medidas de dispersões? O nome também já é bem sugestivo. Medida de dispersão é o tanto que algo se desvia dessas posições que nós acabamos de citar. Eu usei um ponto de partida no exemplo que eu dei anteriormente, que era o exemplo da idade das crianças lá. Falei, olha, a média das idades, no exemplo que eu usei, foi 15, que a gente chegou. Só que tinha menino de 12 anos e tinha de 18, né? Então, existiam dispersões. As dispersões são justamente essas variações comparadas com as medidas centrais. Então, existem valores discrepantes. Então, vamos lá. Dispersão é o mesmo que o quê? Afastamento. Assim, ao estudarmos a dispersão de um conjunto, estaremos investigando se seus elementos estão afastados ou próximos de um referencial. O que é esse referencial? A média, moda ou a mediana. Tá? No mais das vezes, estes referenciais, o referencial é a média aritmética,
Isso se aplica a todas as medidas de dispersão. A maioria das vezes é a média, tá? A maioria, mas nem todas. A gente vai falar uma por uma aqui. Vamos lá, para a gente começar aqui é número, tá? Pode falar. Isso. A medida de posição é a anterior, a média, moda, mediana. Medidas de valores centrais. Tá? Ou medidas de centralização. Essas são média, moda, mediana, tá bom? Beleza? Vamos aqui, então. Olha lá. Um primeiro ponto de partida aqui, falando de cálculo mesmo, de números. Imagine que eu tenho aí uma distribuição desse tipo, onde eu tenho intervalos ali, 10 a 20, fechado à esquerda e aberto à direita. Ou seja, a amplitude de classe de 10 em 10 ali, ó, porque eu tenho de 20 a 30, de 30 a 40 e assim por diante. E um primeiro cálculo que pode aparecer, útil para essas medidas de dispersão, são a amplitude total. Existe amplitude total e amplitude de classe, tá? Amplitude total, o nome já é bem sugestivo, eu estou calculando a amplitude de tudo. Isso já foi citado na aula anterior. A diferença entre o maior valor e o menor valor, não importa se está fechado ou aberto para um lado, tá? Então, aqui é interpretativo, beleza? Pode estar aberto, pode estar fechado, usa maior e menor. Se eu subtrair, no exemplo que eu estou dando ali, 70 por 10, vai dar 60. O que isso quer dizer? Isso quer dizer a diferença que existe, vamos falar que isso aí é a idade de pessoas. Estou inventando qualquer coisa. A diferença entre a pessoa mais jovem e a diferença entre a pessoa mais velha. É apenas isso, tá? Amplitude significa isso. Beleza? Existe um primeiro cálculo chamado desvio absoluto, ou desvio médio absoluto. Eu vou até extrapolar um pouco e falar que existe um cálculo antes desse. Tá? Existe um cálculo chamado desvio apenas, que não é nem desvio médio, tá? É apenas desvio. O que é o desvio? Lembra lá que eu tinha crianças de 12 anos, 18, e uma média de 15? Então, qual é o desvio dessa daqui? O desvio, vou usar apenas a letra D, é 3, negativo. Correto? E que é o desvio desse? Positivo. Isso é desvio. Beleza? Não entendi? Isso. Dispersão é o desvio. A gente vai usar a palavra desvio a partir de agora, tá? E se eu quiser o desvio médio de alguma coisa? Eu vou pegar todos os desvios, eu não fiz de todas as crianças aqui, e vou fazer uma média dos desvios agora. Tá bom? Somar e dividir por quantas crianças foram entrevistadas. Tudo bem? Então, isso é o desvio médio. O desvio médio, portanto, é a diferença ali, ó, ele fala, desvio em relação à média aritmética. É a diferença entre o valor considerado e a média aritmética da sequência numérica analisada. Ou seja, do valor considerado se subtrairmos da média, que é justamente isso que nós fizemos, tá bom? Não entendi. Todo mundo ouviu? Vai dar zero? Tem que dar zero, necessariamente? É uma pergunta boa, estou elevando a tua pergunta, tá? Por que você perguntou isso? No caso desses dois que eu usei, né? Desses dois que eu usei. Mas será que se eu somar todos eles, vai dar zero? Vai. Tá? E aí existe algo que a gente chama de modular. A gente vai ter que modular isso para chegar no desvio médio. Cuidado que aqui não está escrito desvio médio, tá? Está escrito desvio absoluto médio, tá bom? O desvio absoluto médio, ou desvio absoluto, ou desvio médio, é bem pouco cobrado em prova, porque é fácil, tá? É só pegar esses valores e fazer a média. Aí que tá. Eu vou usar a pergunta dela, foi uma excelente pergunta, num time muito bom também, porque eu tenho que explicar essa fórmula aqui, ó. Deixa eu ver se... Não tem como... Ah, tem aqui, ó. Eu queria dar um zoom aqui. Ctrl+, né? Deixa aumentou aí para você isso aqui? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais. Ah. Aí.
Beleza. Vocês estão vendo que nesta fórmula existe somatória, que foi o que a gente falou, beleza, somatória é somar, mas existem duas barrinhas ali. Não existe? O que significam aquelas duas barrinhas em termos matemáticos? Modular. O que é modular? Modular é pegar, de forma prática que eu vou falar, tá? Todos os sinais que eram negativos e transformar para positivo. Tá certo? Então, na hora de fazer o desvio médio, não vai aparecer menos 3. Vai aparecer apenas 3 para calcular o desvio médio. Professor, qual é a importância do sinal, então, se ele não vai aparecer na conta? Interpretação. A gente está trabalhando com matemática aplicada. O sinal aparece no desvio, mas no desvio médio ele não aparece. Quando eu coloco ele no desvio aqui, eu estou dizendo que este menino está com 3 anos abaixo da média. E que esse menino está há 3 anos acima da média. Mas quando eu for calcular o desvio médio, eu não coloco menos 3 na conta. Eu coloco 3. Tá certo? Vamos ver como que isso acontece. Olha lá. Para exemplificar, bem simplesinho, entendam sempre, professor, eu odeio matemática, eu não gosto, eu tenho raiva, eu tenho trauma. Como que eu vou aprender tudo isso até a data da minha prova? Se você não gosta, tente partir de exemplos simples para depois colocar exemplos complexos. Isso é método de estudo para qualquer coisa, eu acho. Tá? Tente sempre partir do exemplo mais óbvio possível. Na internet, aí, uma vez eu vi, e parece que a fonte é real. Tem umas coisas na internet que a gente tem que pesquisar a fonte, né? Porque tem frase lá que fala, Einstein falou isso aqui, e aí nunca falou. Tá? Tudo se atribui a Einstein, Nietzsche, né? E tudo mais. Mas parece que essa fonte é real. Tem um físico muito famoso aí do século XVIII, eu não sei se é exatamente isso, 18 ou 19, que foi o Feynman. Ele falava o seguinte, se você quer aprender alguma coisa, tente entender de uma maneira que você conseguiria explicar para uma criança. Tá? Então, quando você vai estudar alguma coisa muito complexa, tente simplificar de uma maneira que você conseguiria explicar para uma criança. Tá? Então, qual que é o exemplo simples que a gente poderia usar em matemática? Trabalhar com poucos números. Tá? Tudo que você está fazendo aqui, nesse início, você tem mais dificuldade, não joga numa frequência distribuída muito grande. Trabalha num rol pequenininho. Tudo vai conseguir ser aplicado. Olha lá. Imagine que eu tenho os números. 1, 2, 3, 4 e 5. Olha lá, ó, o método. Tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza. Eu quero calcular o desvio médio disso. Beleza? Dessa sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro passo. O que eu vou fazer? O desvio é sempre uma comparação. É ou não é? Em relação a quem? Em relação a uma média. Então, eu vou começar calculando uma média. Qual é a média de 1, 2, 3, 4, 5? 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Dividido por quantos números que tem aí? 5. Isso vai dar 15 dividido por 5. Tudo bem? 15 dividido por 5 é 3. Então, esses números distribuídos nessa ordem têm uma média aritmética 3. Beleza? A pergunta é, o primeiro elemento, que é o número 1, está desviado dessa média, não está? Ele está desviado quanto? 2 abaixo. Ele está 2 algarismos abaixo da média. Ou seja, o 1 é menor do que o 3. 2 vezes menor, menos 2. O 2 é menor ou maior do que 3? Menor. Quanto? Desvio menos 1. O 3 é o quê? Igual. Desvio 0. O 4 é maior. Desvio mais 1. O 5 é maior. Desvio mais 2. Tudo bem? Todo mundo? Olha o que ela comentou. Se eu pegasse todos esses números e somasse, daria 0. Porque isso aqui vai dar menos 2. Aqui está dando mais 2. 0, não zera? Aqui está dando menos 1, aqui está dando mais 1. 0, 0. Ele iria zerar. Então, se eu fizesse todos os desvios, daria essa linha aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Concordam comigo? Fácil, né? Esses são os desvios. Mas o que é o desvio médio? Eu tenho que modular esses resultados. Eu fui até prolixo aqui, ó, fiz mais do que pediu.
Nem precisaria. Eu posso fazer aqui, ó. Aqui não é menos 2? Modulado é 2. Aqui não é menos 1? Modulado é 1. Todo mundo fica positivo. Entenderam? Isso é modular. Beleza, professor, modulei. O que eu tenho que fazer? Pego esses valores modulados, ou seja, todos positivos, falando de uma maneira simples. Pego eles todos na forma positiva e somo. Os desvios somados dariam 6. Beleza? Então, todos os desvios somados dariam 6. Quantos números nós tínhamos mesmo? Então, o desvio médio é aquele 6 dividido por 5. O desvio médio é 1,2. Quer dizer que, em média, aqueles números estão se desviando 1,2 da média. Tá certo? Então, é este método. Simplificando, pega todos os desvios e trabalha de forma positiva. Soma. Divide pela totalidade. Fácil? Fácil. Facinho. Prof, uma pergunta. E quando que eu vou mudar lá o sinal que você falou? Eu me perdi. O negocinho do sinal? É quando eu preciso calcular o desvio médio. Porque desvio é uma coisa, desvio médio é outra coisa. O desvio é a diferença entre os valores e a média. É isso aqui. Isso é um desvio. Beleza? O que é o desvio médio? Pegar todos esses valores, todos esses desvios, positivamente. Esquece sinal de menos. Dividido pela quantidade. Esse é o desvio médio. Então, por exemplo, vou voltar um pedacinho aqui, só para... Pode ser a dúvida de outra pessoa. Não pode ser negativo. Tá? Os desvios ali de 1, 2, 3, 4 e 5 em relação à média, os desvios deram menos 2, menos 1. Esquece o menos. Trabalha 2, 1, 0, 1 e 2, tudo positivo. Né? Com exceção do 0, porque 0 não tem sinal. Soma todos esses números. 2 mais 1 dá quanto? 3. 3 mais 0, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. Troca o sinal para fazer o desvio médio. Tá? E divide pela quantidade de números que você tinha, que eram 5 números distribuídos. Então, o desvio médio é 1,2. Beleza? Ok. E se eu tiver agora adequações para cálculo, tá? Se eu não tiver aqueles valores distribuídos bonitinhos no hall. Se eu tiver em frequências, tá? Vários números distribuídos. O que eu vou fazer? Vou multiplicar pela sua respectiva frequência. Então, imagine que não tem um menino com 12 anos. Vou fazer uma tabela aqui de frequências. Ó. Tem 5 meninos com 12 anos. O que eu vou ter que fazer? Pegar esse número, 3, e multiplicar por 5. Tá claro isso? Então, é apenas a frequência multiplicada, isso aqui, que está dentro, é o próprio desvio. Eu vou multiplicar a frequência pelo respectivo desvio de cada linha. Tá? Somar todo mundo e dividir pela quantidade de meninos que tem. Tá certo? Que é a somatória da frequência. Tá bom? Beleza? E se eu não tiver distribuído em intervalos inteiros, igual nós temos ali, se nós estivermos com uma distribuição com intervalos abertos, fechados, com amplitude de classes, uma distribuição deste tipo. A diferença é que eu não vou fazer o desvio calculado por 10 ou por 15. Eu vou calcular o desvio comparando o ponto médio desta classe com a média aritmética. Isso. Este resultado aqui, menos a média aritmética. Tá certo? Para esse tipo de distribuição. Essa é a diferença. Específico também, né? Então, o detalhe é o quê? Vale a pena decorar a fórmula? Eu falo que vale. Tá? Eu falo que vale a pena decorar a fórmula, porque a fórmula força você lembrar o que é. Beleza? Vamos andar, vamos caminhando. Professor, e se aparecer igual você fez lá do gráfico box lá? Ele não me deu
uma distribuição em Hall, ele não me deu uma distribuição em frequência, ele não me deu intervalos de classes igual aqui, ele me deu um gráfico box, ou ele me deu ainda uma sequência distribuída em quartis, que é aquela história de 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui. Como que eu faço para calcular o desvio naquele caso? Aí a gente chama aquele tipo de desvio quartílico. Como que se calcula? Formulinha. Não é difícil, desde que eu tenha os dados. Nós não aprendemos a calcular o quartil 3, o quartil número 1. Como que se calcula o desvio quartílico? Simplesinho. Faz o quartil 3 menos o quartil 1 e divide por 2. Divide no meio. Tá bom? Aqui a gente vai ter que falar de fórmula mesmo. Aqui é matemática aplicada, cálculo. Então, específico. Desvio quartílico. Quartil 3. Ah, não deu. Você aprendeu a achar na aula de hoje. Menos quartil 1. Não deu. Você aprendeu a achar. E divide por 2. Faz essa continha e divide por 2. Desvio quartílico. Desvio padrão. Fórmula. O que é o desvio padrão? São esses desvios, aqui, ó, no caso. Vou voltar sempre neste exemplo. É esse desvio, só que agora elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado, o que mais, professor? Soma todos elevados ao quadrado. Divide pela quantidade. Acabou? Raiz quadrada disso. Tá? Então, volta lá no exemplinho que a gente fez ali. Ó. Vamos voltar aqui. Facinho. Este. Tá? Quanto que deu cada desvio? Deu 2, 1, 0, 1 e 2. Ao invés de fazer isso modulado, ele eleva ao quadrado. Por quê? Porque é apenas o método de se positivar. O desvio padrão, vamos conversar aqui de teoria. O desvio padrão, ele é apenas um outro método de se calcular desvios. Tá? Desvio médio, a gente já aprendeu. O desvio médio faz o quê? Na grosseria. É na grosseria. Ele pega e usa uma ferramenta matemática chamada módulo. O que o módulo faz? É uma forçação de barra. O módulo fala bem assim, ó, tudo que tiver entre essas barras, você só vai fazer o seguinte. Se era menos, vai virar mais. Mas existe alguma outra ferramenta matemática que faça alguma coisa que é negativa se tornar positiva? Existe. Elevar ao quadrado. Tudo que é elevado ao quadrado em matemática fica positivo, por causa do tal do jogo do sinal. Tá certo? Então, se eu tiver um número menos 3, quanto que é menos 3 elevado ao quadrado? É 9. Não é? Ah, mas aí você está errando. Olha como que é muito doido isso, se você parar para pensar. Ah, mas não é 9 o desvio, é 3. O que ele faz? Raiz. Raiz de 9 é o quê? Volta. Quer dizer que ele faz uma volta, professor, só para ele chegar de novo no valor real? Ele faz uma volta. É um método matemático. Ele usa um método matemático para os desvios, que não é o módulo, é a raiz dos termos elevados ao quadrado. Então, como que se calcula o desvio padrão? Olha lá, ó. Isso aqui é desvio, já vai gravando. Ó. Tudo que aparecer isso aqui tem muita simbologia, mas tudo que aparecer ali, ó, xi menos x barrado, isso aqui significa o quê? Grava. Isso aqui é como se a gente estivesse trabalhando, galera, com uma linguagem. Tá? Se eu estivesse traduzindo de uma linguagem para outra. Isso chama desvio. Todas as vezes, como se você estivesse aprendendo a falar alemão. Todas as vezes que você olhar esse símbolo, parênteses, barra, seja lá o que for, xi menos x barrado, isso é um desvio. Que na prática é isso aqui, menos 3. Você iria pegar esse desvio, que é menos 3, e elevar ao quadrado, não é o que está escrito aqui? Somar todos os desvios que eu fizesse ali. Dividisse pela quantidade, que seria a frequência. Dividisse pela quantidade total. E no final, tirasse uma raiz. Tá bom? Então, esse é o desvio padrão. Desvio padrão. Pode falar. Não dá. O desvio padrão não dá exatamente, por isso que são interpretações diferentes.
não dá o mesmo resultado do desvio médio. Tá bom? Aí, de novo, são aplicações. Tem elaborador, tem estudioso, estatístico, que vai falar o melhor desvio a ser estudado é o padrão. Então, ele vai falar, não, para determinadas estatísticas, o melhor é o médio. Tá certo? Então, é abordagem. Vamos lá. E se ele colocar frequência na brincadeira? Mesma coisa, só que multiplicada pela frequência. Assim como nós vimos lá a média aritmética. Professor, não é distribuído em frequência. É distribuído em classes, assim. Ponto médio menos a média elevado ao quadrado. Multiplica pela frequência, divide por n. Matemática, galera. Fácil, né? Tá ficando muito doido já? Vai lá, vamos terminar essa parte, vamos aplicar em questões. Eu sei que vamos lá. Eu sei que essa etapa do estudo aqui, ela é maçante. Porque aqui a gente vai começar a falar o quê? Fórmula. E é fórmula decoreba. Por exemplo, olha lá, ó. Existe um chamado desvio amostral para o Hall, para dados tabulados e para distribuição de frequências, tá? Como que é isso para desvio amostral, para amostra? Vou ter que voltar lá na primeira aula. O que é uma amostra? O que é uma amostra? Perfeito. Então é específico. Se o elaborador falar, nós estamos trabalhando com amostras, ou eu estou trabalhando com um espaço amostral, tá bom? Embaixo, nos denominadores, não é N. Olha a diferença da fórmula. Se o espaço for amostral, se forem amostras, ao invés de trabalhar com N, os denominadores serão N menos 1. O que isso quer dizer? Que eu não vou trabalhar com a totalidade, eu vou trabalhar com um algarismo a menos. Vamos supor que foram 50 meninos entrevistados. Eu não vou dividir por 50, eu vou dividir por 49. Por que, professor? Escolha de estatística. Tá? Aplicações. Espaço amostral não é feito com N, é feito com N menos 1. Então, quer dizer que se eu estiver trabalhando com o universo todo, com tudo, é N. Com toda a amostra, é N. Se eu estiver trabalhando apenas com um espaço amostral, com a totalidade, eu vou usar N menos 1. Beleza? É texto, é enunciado. No enunciado, se ele estiver trabalhando com tudo, divide por N. Se no enunciado ele falar, eu estou trabalhando apenas com a amostra, é N menos 1. Tá? Vamos lá que nós vamos vencer, não desistam não. Variância. A variância também é uma medida de dispersão. A variância é o tanto que está se variando, mudando, em relação à média também. Olha lá. Você vai precisa recordar que variância, também conhecida como variância absoluta, é o quadrado do desvio padrão. Então, deixa eu facilitar a vida de vocês. Normalmente, para se chegar na variância, você faz antes o desvio padrão. Tá? Faz o desvio padrão e a variância vai ser o quê? O desvio padrão elevado ao quadrado. Tá bom? Só pegar o resultado do desvio padrão e elevar ao quadrado. Não vou nem gastar muito vocês aqui em relação à fórmula. Sabe a diferença da fórmula da variância para o desvio padrão? É que não existe raiz. Por quê? Porque se eu elevo uma raiz quadrada ao quadrado, você cancela essa raiz. O que eu estou dizendo em matemática básica é apenas isso. Ó. Se eu tenho um x aqui dentro de uma raiz e elevo ao quadrado, isso aqui sai apenas na forma x, tá certo? Então, a diferença da fórmula da variância para a fórmula do desvio padrão é que não tem raiz na variância, tá bom? Se você já fez o cálculo do desvio padrão, é só pegar este resultado e elevar ao quadrado, beleza? Todas as mudanças que existiriam no outro existem aqui também. Se eu estiver trabalhando com intervalos de classes, é com ponto médio que faz, tá? A variância populacional pode ser calculada por um outro método. Eu explico direto na questão, porque senão a gente vai ficar viajando muito em fazer fórmula. Vamos aplicar num contexto aqui, ó, num exemplo. Suponha que eu tenho um hall ali, vamos trabalhar com números. Um hall com valores de 1, 3,
4, 6, 7, 9. Eu tenho esses números para trabalhar. Primeiro, vamos calcular a variância pela fórmula normal dela. O que é a variância? Vamos ver. É o valor real menos o desvio elevado ao quadrado. Como que eu calcularia isto? Estou calculando primeiro o desvio. Primeiro passo normal. Média aritmética. Como que é a média aritmética? 1 mais 3 mais 4 mais 6 mais 7 mais 9, dividido por quantos números tem aí? Quantos números tem aí? 6 números. Então, se eu somar todos esses números, vai dar 30, dividido por 6 vai dar 5. A média é 5, tá bom? Vamos lá, vamos fazer meio de cabeça aqui. Quanto que dá o primeiro valor, que é o primeiro número aqui? 1. Menos a média. 1 menos 5. Vai dar quantos? Menos 4. E aí o próximo número? 3 menos 5. Menos 2. 4 menos 5. Menos 1. 6 menos 5. 1 positivo, né? 7 menos 5. 2 positivo. E 9 menos 5. 4 positivo. Tudo bem? Então, eu vou pegar todos esses resultados. Menos 4, menos... Tá entendendo? Elevar todos ao quadrado. Então, daria 16, 4, 1, 1 de novo. 4, 16. Soma todo mundo. Vai dar 42. Divide pelo total, que é 6. O resultado disso vai dar 7. Então, eu calculei a minha variância. Tudo bem? Se eu quisesse calcular o desvio padrão, era só pegar esse número e colocar dentro de uma raiz. Tá? É esse mesmo cálculo, porém, com uma raiz ali no número 7. Tá? Beleza. Agora, vamos supor que eu não usasse essa fórmula, eu usasse a outra que ele me deu ali. Ó. Vamos entender o significado, porque existem duas fórmulas para variância. Essa daqui também é uma fórmula de variância. O que ela quer dizer? Vamos traduzir para números para não ficar viajando muito na maionese. Eu vou calcular a média, olha lá, a média ao quadrado dos valores. O que é essa média ao quadrado dos valores? De onde saiu esse número 5 ali? Ó? O número 5 não é a média aritmética? Sim ou não? Eu vou pegar essa média aritmética e levar ao quadrado. Simples assim. Tá bom? Vocês vão ver que eu vou chegar no mesmo resultado. 25. E o que é a diferença daquele outro ali? Ó? Por que tá meio riscado o meu? É parecido, mas não é igual. Aqui a barra tá no x quadrado. Aqui a barra está só no x, tá certo? Então, o primeiro, esse cálculo, é o cálculo disso aqui, ó. O 5 ao quadrado é este. Como que se chega neste aqui? Tá? Eu tenho que fazer toda a etapa da média aqui ao quadrado. Vou chegar no resultado 32, tá? Quadrada. E aí eu vou subtrair esses dois resultados. Aqui eu estou fazendo xi quadrado. O que é o xi quadrado, professor? Não estou conseguindo nem pensar mais. O xi quadrado, eu estou vendo na cara de vocês aqui, mas nós vamos terminar. O xi quadrado é 1 quadrado, 3 quadrado, 4 quadrado, tá bom? Estou fazendo individualmente 1 quadrado, 3 quadrado, 4 quadrado, todo mundo. Somei todo mundo. Dividi por 6, deu 32. Aí eu vou subtrair esses dois resultados. O 32 menos o 25. Eu vou chegar no mesmo, que é o 7. Então, o que eu estou dizendo aqui, já indo para a parte final? Nós temos duas fórmulas possíveis para se calcular a variância. Aqui, eu estou calculando a média do x quadrado. Aqui, eu estou pegando a média e elevando ao quadrado. Qual que é a diferença? Olha aqui, no número fica mais claro, na aplicação fica mais claro. Qual é a média que nós calculamos anteriormente? A média dos valores. A média normal, pegar todo mundo ali e somar. Olha lá, ó. Somei todo mundo e dividi por 6. Então, a média deu quanto? Este símbolo significa o 5 ao quadrado. Agora, este símbolo não. Este símbolo significa pegar os elementos individualmente
elevar ao quadrado. No caso, 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, fazer um quadrado de cada um deles. Somar todo mundo, dividir por 6. Eu vou chegar no resultado 32. Esse 32 representa isto. São coisas diferentes. Tá? Eu fiz uma média dos... Se eu usar a linguagem matemática. Eu usei uma média... Média é isso aqui, a barra. Dos quadrados. Aqui eu fiz um quadrado da média. É diferente, tá? Numericamente diferente. E aí, se eu subtrair um pelo outro, eu chego no valor 7 também, que é o mesmo resultado se eu usar a formulinha lá, tá? A fórmula anterior, que era essa fórmula aqui, ó. Aqui. Tá? Este é o 25. Não. Não é. Tá, entendi agora. Não é, não. Tá? Então, se for o 32, beleza. Você pegou a média do x ao quadrado, aí só 5 vezes 5. É. A média aritmética quadrada, só isso. Ah, entendi. Aham. A média do x é 5, então. É. A média ao quadrado. A média não é 5? A gente tinha feito. A barrinha é a média do x, né? A barrinha vale só para o x nesse caso. Isso aqui significa média. Eu estou pegando a média e elevando ao quadrado. A média, que é isso aqui, o 5. Então, a média é o 5. E elevando ao quadrado. Uhum. E aqui é diferente. Aqui eu estou fazendo uma média dos valores elevados ao quadrado. Seria uma média aritmética com valores elevados ao quadrado. Exato. Certo? Exato. Beleza? Pessoal, falta aqui algumas coisas, tá? Só que acho que chegamos numa estafa aqui já, né? Estamos já, tá? Então, na próxima aula eu vou... Se alguém puder anotar, só para eu não me perder aqui também, porque senão eu não vou conseguir lembrar. Nós paramos aqui... Beleza, marca a página, por gentileza, 91. Ah, tá, pode ser. Tá, aham. Obrigado, viu? Bom descanso para vocês. Amanhã a gente termina esse negócio aí.